Oferecimento VMAX, Virgínia Messina, a dose certa para produzir mais. Neste módulo, nós vamos discutir o confinamento no pasto. Essa é uma etapa importante do ciclo de produção do animal, ou seja, é a fase de terminação. É onde nós vamos transformar tudo aquilo que nós produzimos durante a fase de recria na terminação do animal. Tá? Esse modelo que nós vamos apresentar aqui é um modelo semelhante àquilo que o pecuarista pode fazer no confinamento convencional. Ou seja, ele vai manter o animal no pasto, recebendo uma alta quantidade de concentrado, similar à quantidade de concentrado que esse animal comeria se ele tivesse no confinamento convencional. Nesse exemplo que nós estamos mostrando, o animal está recebendo 2% do peso corporal dele em concentrado. Por exemplo, um lote de animais com peso de 400 quilos, esse animal vai consumir por volta de 8 quilos de concentrado. Essa é uma etapa, tá, também extremamente importante, ou seja, todos os cuidados que nós temos que ter nessa etapa são similares aos cuidados que nós temos num confinamento convencional. Por isso, todos os critérios adotados, tais como apartação de lote, isso é extremamente importante, tá? Nós recomendamos, tá, dependendo, depois nós vamos mostrar como que é feito esse cálculo, nós recomendamos trabalhar com lotes, tá, de no máximo 300 cabeças, tá, daí para menos. E esse é um processo que o pecuarista tem condição de engordar qualquer quantidade, vai depender da área que ele tiver disponível. Os critérios de apartação são importantes, ou seja, nós devemos uniformizar o lote, porque através dessa uniformidade de lote é que nós vamos conseguir ter um desempenho o mais homogêneo possível. Outro critério extremamente importante no confinamento no pasto é a fase de adaptação. Essa fase ela é primordial em todo o processo de confinamento, quer seja no confinamento convencional, quer seja no confinamento no pasto. Se o animal já está adaptado a receber suplemento, ou seja, na fase de recria ele já vai recebendo suplemento, a gente consegue antecipar esse tempo de adaptação aqui no confinamento no pasto. Vamos citar, por exemplo, um animal que vem recebendo sal mineral, tá? Nós temos que adaptar esse animal à dieta, à ração, ou seja, esse animal vai receber 2%. Na média, quando esse animal não recebe concentrado, nós recomendamos iniciar uma quantidade menor, tá? Em torno de 0,5% do peso vivo. Então o animal está recebendo, um animal de 400 kg vai começar a receber 2 kg de concentrado. E nós vamos aumentando essa quantidade de concentrado ao longo do tempo, tá? Em torno aí de 15 a 20 dias, até esse animal começar a receber a quantidade definitiva dele em torno de 8 kg de concentrado a 10 kg, dependendo do peso. Então, terminada essa fase de adaptação, os animais vão entrar na fase pós-adaptação. Isso é importante que todos os cuidados sejam bem tomados. Tá? Esse processo de fornecimento de ração para esse animal no pasto, diferentemente daquilo que vocês viram em relação à suplementação convencional, quando está na fase de recria, já é diferente. Ou seja, nós temos algumas opções e algumas facilidades no caso para o pecuarista fazer. Tá? Na prática, o que nós recomendamos? Nós recomendamos que ele pode fazer um trato só por dia ou, eventualmente, 2 tratos por dia. Na tomada de decisão em questão operacional na fazenda, é perfeitamente possível você fazer um trato só por dia. Por quê? Porque o animal ajusta o consumo dele de concentrado. Vocês verão aqui que é o seguinte, os animais vêm, começam a consumir, tá? E depois eles têm um comportamento de consumo, de acesso ao coxo ao longo do dia. Ou seja, é uma quantidade que vai estar disponível para eles até o dia seguinte. E a quantidade de concentrado que ele venha consumir naquele momento vai depender das características do pasto. Tá? E essas características do pasto elas são fundamentais no processo. Aqui nós estamos num pasto de braquiarão, tá? Numa época de transição de água para seca, mas o pasto, como esse pasto foi adubado, a gente ainda tem uma oferta de folha verde bastante elevada. E isso faz com que o animal modifique o hábito de consumo dele.
Tá? Ou seja, ele vai consumir concentrado, depois ele vai ter acesso ao pasto, depois ele volta a consumir concentrado. Nós já fizemos trabalhos aqui comparando esse comportamento de consumo desses animais, tratando o animal, por exemplo, 8 horas por dia. Quando a quantidade de oferta de forragem era mais baixa, o animal, por exemplo, numa dieta onde a fonte de energia do concentrado, depois nós vamos ver o tipo de concentrado, era milho, ele tinha um comportamento de consumo mais rápido. Por outro lado, por exemplo, quando a gente usava polpa cítrica no concentrado, por exemplo, ele tinha um comportamento de consumo mais paulatino ao longo do dia. Isso é importante por quê? Porque esse animal também ele tem risco de ter acidose. Então esse é um processo extremamente complicado e a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas a dieta, o concentrado, ele é balanceado para evitar esse tipo de problema. Então nós temos um balanceamento do concentrado, onde temos a fonte de energia, que essa fonte de energia pode ser uma fonte de energia milho, sorgo, polpa cítrica, aquilo que o produtor tiver na região. Mais um núcleo, onde nós temos nesse núcleo a fonte de minerais, a fonte de proteína e principalmente, tá, a exemplo do confinamento convencional, nós temos que ter aditivos, combinações de aditivos. E os experimentos nossos aqui mostram que a melhor combinação de aditivo que nós temos utilizado e com bons resultados é quando a gente associa a combinação da virginemicina, tá, com a monenzina, na mesma combinação que a gente utiliza no confinamento convencional. A melhor combinação que nós temos utilizado aqui com o melhor resultado é a combinação quando a gente trabalha com 25 miligramas de virginemicina por quilo de matéria seca, ou seja, o animal vai consumir ao longo do dia 250 miligramas de virginemicina, mais 30 miligramas por quilo de matéria seca de monenzina, ou seja, ao longo do dia, consumindo em torno de 10 quilos de matéria seca, ele vai consumir por volta de 300 miligramas de monenzina. A combinação desses aditivos, além de garantir a saúde ruminal, uma vez que esse animal vai estar ingerindo muito concentrado, ela também potencializa o ganho de peso desse animal, ou seja, ele se torna mais eficiente. Tá? Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior, uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos, novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais, em menos tempo, com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a Pecuária Nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Fibro. São mais de 1000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países. Buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a virginemicina, que já contam histórias. Histórias reais, que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária. Mais lucrativa, sustentável, eficiente.